Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática no estudo da unidade 2, razões, e desta vez com o tópico 2.3, trigonometria do triângulo retângulo. Não vamos nos aprofundar aqui nos âmbitos da geometria, mas vamos verificar algumas proporções que é o tema aí desta unidade, dentro aí do conceito de um triângulo retângulo. Então, nós temos aí o conceito do triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Vamos nos inspirar aí no começo do nosso estudo com as escadas. Não importa a minha idade, eu quero uma escada com um escorregador na minha casa. Olha aí, né? Ah, infância, né, gente? E aí, falando em infância, quem nunca tentou subir no escorregador pela parte que descia não teve infância. Quem nunca, né, gente? Então tá aí, uma escada, um escorregadorzinho aqui do lado da escada, esse faz uma curva, e aqui um escorregador de play, né? Playground aí para as crianças, fazendo aí a nossa representação de um triângulo retângulo. Então, quando a gente pensa aqui dessa parte vertical, na base, e o escorregador em si, com essa parte aqui inclinada, né, do retângulo, a gente consegue perceber aí um triângulo retângulo em qualquer escada, em qualquer escorregador. E aí, falando em escada, pessoas normais subindo as escadas. E eu subindo a escada, olha aí, né? Ah, infância, né, gente? Então tá aí a pessoa subindo de 3 em 3 degraus, 4 em 4, aliás. Mas isso não seria possível se essa escada fosse um pouco mais inclinada, né? Então, talvez se ela fosse um pouco menos inclinada, mais aqui para a direita, conforme o movimento do mouse, talvez essa pessoa conseguiria subir de 5 em 5 degraus, talvez. Ou se a escada fosse mais inclinada, aqui no sentido do movimento aqui do mouse, talvez ela conseguiria subir menos degraus de uma vez só, né? E aí a gente tem aqui uma escada, nesse momento aqui da construção, e a gente percebe esse patamar aqui, né? A gente tem uma inclinação aqui na escada como um todo, mas aí a gente tem aqui um triângulo, e aqui em cima a gente tem outro, né? A gente percebe aqui a mesma inclinação, porém essa parte está um pouco deslocada devido à presença desse patamar. E esse patamar aqui, ele é fundamental em algumas condições em que não é possível, por conta do espaço que você tem para determinar a largura da escada e da altura que você tem, né, para subir ali para o próximo andar, às vezes não é adequado, ou melhor dizendo, nós temos que adequar, né, a construção às condições que se tem aqui de largura e altura. Então, nesse sentido, esse patamar aqui é fundamental, e estudando aí as proporções, as razões, a gente vai entender por que esse patamar é fundamental, ou por que é possível ou não é possível subir vários degraus de uma vez só. Então vamos falar das proporções no triângulo retângulo. Olha que interessante, gente, um site aqui que trata do tema aí de construção, ensinando como construir escada e calcular, olha aí a matemática, né, gente, como instrumento para tomada de decisões, para em construções, calcular a quantidade de degraus. Então isso não é trivial, né? É preciso obedecer algumas leis de proporção aí do mundo físico, que a gente já estudou bastante em outras aulas, para que a escada seja possível, para que realmente seja possível construir uma escada em determinado lugar, e que ela atenda ali a função dela, que ela atenda a necessidade daquela construção. Então nós temos aqui no início desse texto aqui desse site, essa expressão aqui, essa frase: a proporção ideal do degrau deve ter cerca de 18 centímetros de altura por 27 centímetros de profundidade. Percebam que essa matéria aqui, ela já começa falando de proporção, que é o conceito que estamos estudando, e ela traz não um valor absoluto que toda escada deve ter
cada degrau com 18 centímetros de altura e 27 de profundidade. Ela não traz esses números como absolutos, mas ela traz aí a proporção, né? Uma proporção ideal que obedeça à relação, à razão entre este número e este. Então, se estamos falando de razão, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, como vimos lá no tópico 2.1. Então tá aí nesse mesmo site, que é a continuação aqui, né, desse recorte, um desenho aí da escada, né? Então tem uma altura aqui, nessa representação a ideia é que seria feita aqui uma abertura aqui no teto, para que essa escada conduzisse a um andar que estivesse aí sendo construído lá em cima, né? Muito bem, então a gente tem um desenho aqui, aí o site orienta que a altura aqui da escada nesse andar seja somada com a altura do piso, né? Então tem o piso aqui em cima, essa laje aqui em cima, então você somaria esse número com a alturinha ali do piso e daria esse 2,6 aqui. E aí depois a orientação é pegar esse número e dividir pelo quê? Por esse daqui, 18 centímetros equivale a 0,18 metros, que é a altura de cada degrau. Então, você dividindo essa altura aqui, né? Esse 2,5 mais a altura ali do piso de cima, pela altura do espelho, né? Que é essa parte aqui vertical dos degraus da escada. Então, você teria aí a ideia da quantidade de degraus que essa escada precisa ter, né? Aí nessa conta aqui que foi feita no site, obteve-se aqui o valor de 14,7, né? Não faz sentido falar em 14,7 degraus, então seriam 15, né? 15 degraus. Então começa aí com essa orientação, né? Como altura aí, determinando quantos degraus uma escada deve ter, uma vez que se obedece essa orientação aqui desse valor de altura do espelho de cada degrau. Muito bem. Antes da gente continuar, né, com essa discussão, eu precisava representar esse triângulo retângulo que está incorporado aqui, né, numa escada. E eu fiquei na dúvida, né, como que eu vou desenhar um triângulo retângulo que represente essa escada que tem esses valores aqui indicados. Então eu poderia desenhar esse triângulo azul aqui com um ângulo, né? O ângulo é essa abertura, a ideia da inclinação aqui desse lado do triângulo em relação a esse lado, né? Esse lado a gente chama de hipotenusa, esse lado de baixo aqui a gente chama de cateto, e aí eu tenho um ângulo, né? Uma inclinação entre a hipotenusa e esse cateto aqui que eu tô chamando de alfa, não sei quantos graus tem aqui. Ângulo se mede em grau nessa abertura, mas eu estou chamando de alfa, uma letra grega aí representando esse número que eu não sei qual é. Mas eu poderia também desenhar um outro triângulo, tá vendo? Um pouquinho mais largo aqui, né, na base, com uma inclinação diferente dessa, né, um pouco menos inclinado. Percebam a ideia assim de que esse lado está mais em pé do que esse, né? Ele está mais próximo de uma linha vertical aqui. Então essa inclinação beta, que é a letra grega que corresponde ao nosso B, é um pouco menor, né, que o ângulo alfa. Mas eu poderia também desenhar esse triângulo para representar essa escada com o ângulo gama. Olha aí mais uma letra grega. E nesse caso no caso desse triângulo, você tem esse ângulo aqui bem menor, né? Tá mais deitado, digamos assim, esse lado. E aí ficaria a dúvida, qual desses triângulos poderia melhor representar essa escada aqui, né? Será que o triângulo com ângulo alfa? Será que o triângulo com ângulo beta? Ou esse aqui? Então vamos lá. Multipliquei o 15 degraus por 18 centímetros, né? Para seguir essa especificação aqui de que a altura do espelho aqui da escada deveria ter 18 centímetros. A partir do cálculo que o site informou que essa escada aqui desse contexto teria 15 degraus, então 15 degraus multiplicado por 18 centímetros, teríamos aí 270 centímetros, seria a altura dessa nossa escada, ou 2,70 metros, 2,7 metros, ou 2,70 metros, né?
E aí, a largura, o mesmo raciocínio, multiplicação, multiplicando o número de degraus da escada por 27. Então, eu tenho que essa escada teria uma largura aí de 405 centímetros. Vamos perceber que a largura aqui da escada é muito maior que a altura, né? Talvez esse desenho aqui não represente devidamente, até porque não tem 15 degraus aqui, tem bem mais, né? Bom, a ideia é a seguinte, eu quero representar num desenho de um triângulo essa escada, não essa do desenho, mas essa que está indicada com esses valores, né, os símbolos matemáticos aí, abstratos, dizendo para nós como que essa escada deve ser. Então eu preciso desenhar o meu triângulo aqui. E aí ficou esse espacinho aqui, né, do slide. Aqui eu tenho os dizeres, aqui eu tenho uma figura, então me sobrou esse espaço branco aqui. E eu utilizaria então esse espaço branco para desenhar um triângulo retângulo que representasse essa escada. A questão é, eu tenho aqui uma largura de 5 centímetros mais ou menos, onde eu vou desenhar o meu triângulo. Mas como que deve ser esse triângulo? Um triângulo com a largura de 5 centímetros e que altura? Assim, essa altura será que tá bom aqui desse triângulo amarelo? Ou será que teria que ser um pouco mais embaixo, né? Sempre mantendo aqui essa largura de 5 centímetros que me restou aqui no meu slide. Ou então, será que teria que ser um triângulo mais assim, né? Um pouco mais baixo? A gente olhando aqui no desenho, parece que, se a gente comparar esses três triângulos com esse desenho aqui do site, talvez o triângulo verde seria um bom candidato para representar essa escada, né? Mas como ter certeza? Sempre a matemática com a sua exatidão, com a sua precisão, né? Nós precisamos que essa escada tenha os valores precisos aí para que realmente ela chegue lá em cima e que o degrau não fique muito pequeno, né? Para caber os pés, mas também não fique muito alto para que nós não tenhamos dificuldade de subir. E aí, né? Como encontrar esses valores precisos que são inexoráveis aí no mundo real, né? Que a gente precisa obedecer para que as coisas funcionem bem. E aí eu preciso representar isso com um triângulo, retângulo, não sei se eu uso amarelo, ou verde, ou vermelho, como saber disso? Então, vamos identificar como a gente pode saber isso. Organizando os dados, eu tenho aí a altura real da escada, que nós já vimos é 2,70 metros. Eu tenho a largura real da escada, que nós já calculamos no slide anterior, 405 centímetros ou 4,05 metros. Eu quero saber qual vai ser a altura do meu desenho, né? Qual desses três triângulos ou um outro triângulo que não está aqui deve ter, que altura esse triângulo deve ter, né? E a largura aqui do meu desenho foi delimitado aqui pelo espaço que eu deixei em branco no slide, sendo 5 centímetros. Então, eu tenho a altura real dessa escada que eu quero representar, eu tenho a largura real dessa escada, eu não tenho a altura do meu desenho, a altura do desenho que eu devo fazer, mas eu sei a largura, porque foi o que eu estipulei aqui no meu slide, né? Eu quero esse espaço, quero desenhar o meu triângulo aqui nesse espaço. Então, eu tenho a largura do desenho, a largura do real, a altura do real e não tenho a altura do desenho, é o que eu quero descobrir. Então, como que a gente vai encontrar isso daí? Gente, lembra daquela operação de razões que a gente estudou lá no tópico 2.1 das grandezas diretamente proporcionais? Foi aquela operação mais simples que a gente identificou a partir de todo aquele raciocínio que a gente costuma, que está por trás daquela operação de regra de 3 que a gente costuma fazer desde que a gente aprende na escola, né? Então, lá naquela aula, se você não lembra, recomendo fortemente você voltar a acessar lá a aula. Nós temos essa situação, né? Esse raciocínio aqui. A altura do desenho, a altura do meu desenho que eu preciso fazer, está para a largura do desenho, assim como a altura da escada real está para a largura da escada real. Lembra aquela ideia? A sobre B,
A sobre B, né? Aqui eu tenho A1 sobre B1, né? A ideia do A, do B, como letras aí generalizando esse raciocínio. O meu A e o meu B aqui são essas grandezas altura, largura. Então, desse lado esquerdo eu tenho desenho e desse lado direito eu tenho a vida real, né? A minha escada real. Então, a altura do desenho está para a largura do desenho, assim como, igualdade aqui, a altura da escada real está para a largura da escada real. E aí a gente substitui os valores que a gente tem. Aqui na altura é o que eu quero descobrir, a minha incógnita. A largura do desenho eu tenho que é 5, que foi aquele espaço que eu delimitei aqui no slide. A altura real é 270 centímetros e a largura real é 405 centímetros. Então, a altura do desenho está para 5, assim como a altura real, que é 270, está para a largura real, que é 405. E aí a gente segue com a nossa equação, lembrando que eu quero saber a incógnita, o valor dela, e se ela está acompanhada de algum número, eu pego essa operação que está fazendo aqui com a incógnita e faço a operação inversa lá do outro lado, né? Então eu mantenho o número aqui no segundo termo da equação aqui à direita e está dividindo por 5, o A está dividindo por 5, então passa aqui multiplicando, lembrando que essa história de passa para lá, trocando a operação, já estudamos a respeito para entender essa lógica aí. Bom, fazendo o cálculo, 270 dividido por 405 vezes 5, nós obtemos aí o número 3,3 centímetros. Então, o meu triângulo tem que ter 3,3 centímetros, está aí, é o meu triângulo vermelho. Olha só, o verde parecia ser um bom candidato, mas na verdade é o vermelho. Aquela escada, ela tem a largura muito maior do que a altura, então esse desenho representa bem o que eu preciso aqui no meu slide. E aí, olha o que a gente tem aqui. Eu marquei aqui, selecionei aquele triângulo e tirei um print da tela em que eu estava trabalhando para confeccionar esses slides. E olha o que aparece aqui na informação do editor do slide, os valores dos comprimentos aqui dos lados do meu triângulo retângulo. Aqui, essa largura, né, esse comprimento, tem 5 centímetros e esse comprimento aqui tem 3,3 centímetros, o valor que a gente descobriu. Olha aí, né? Os números exatos aqui mostrados pelo programa, revelando aí que eu mantive a proporção de acordo com os cálculos que fizemos. E olha só, gente, que interessante, né? Essa proporção, como já vimos lá na aula das grandezas diretamente proporcionais, das razões, a gente tem a ideia de razão, o conceito de razão, né? Uma fração. Aqui, o A, que é a altura do desenho, a altura do meu triângulo aqui, do meu desenho, está para o comprimento aqui, a base desse triângulo, né? Esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse no real, né? A altura real da escada, 270 centímetros, está para a largura real, 405 centímetros, assim como a altura do meu desenho está para a largura do meu desenho. Tá aí, né, gente? E quando a gente faz essa razão, quando a gente calcula essa divisão aqui, a gente tem esse número, aproximadamente 0,66. Altura real sobre largura real me dá 270 sobre 405, que é igual a aproximadamente 0,66. E se eu fizer essa mesma conta, altura sobre largura, para o meu desenho, para o meu triângulo aqui desenhado, eu vou ter o mesmo número. Olha aí, gente. Lembra lá da aula do tópico 2.1 das grandezas diretamente proporcionais? Sempre que a gente faz uma grandeza sobre a outra, essa razão entre uma grandeza e a outra,
que é expressa na forma de fração, de divisão, a gente tem aquele fator de proporcionalidade. Então, essa é a proporção entre a altura do triângulo, seja ele o real ou o desenho, e a largura desse triângulo. Então, a altura sobre largura me dá aí o fator de proporção entre essas duas medidas. E esse meu desenho, ele é proporcional à escada real, justamente porque esse fator de proporcionalidade está sendo obedecido. Então tá aí, gente. Isso é a trigonometria do triângulo retângulo e lá na geometria dá-se um nome para essa razão, que é tangente, tangente do ângulo, tangente desse ângulo aqui, dessa inclinação aqui desse lado do triângulo, que se chama hipotenusa, né, em relação à base, é dada por essa relação, por essa razão. O cateto oposto, cateto é esse lado aqui, né? Os dois lados que formam esse ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, estou pensando no ângulo que está aqui, é igual a tangente desse ângulo. Então, esse cateto é o cateto oposto ao ângulo que está aqui. E esse daqui é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, quando eu faço a razão entre cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho algo que a matemática chama de tangente desse ângulo. Nada mais é do que o nosso fator de proporcionalidade. Então, não importa o tamanho em si do triângulo. Se ele tiver a mesma angulação aqui, a mesma inclinação, essa proporção sempre será verificada, então você terá triângulos proporcionais. Então, se eu pensar num triângulo grandão aqui, olha só, eu sei que ele é maior, portanto ele é diferente do primeiro triângulo, mas eu posso considerá-lo como triângulo semelhante. Esse triângulo azul é semelhante ao vermelho. Por quê? Porque ele tem o mesmo ângulo aqui. Se eu fizer essa conta, este lado, cateto oposto, sobre este lado, que é o cateto adjacente a esse ângulo, eu vou ter de novo o mesmo valor, porque esse triângulo é proporcional a esse, e esse valor é o fator de proporcionalidade. Se eu tiver um triângulo maior ainda ou menor, não importa. Se esse ângulo é igual, né? Esse ângulo é igual a esse e esse aqui é igual a esse, né? Porque são 90 graus. Então eu vou ter que o meu fator de proporcionalidade vai continuar sendo verificado. São triângulos semelhantes, são triângulos proporcionais. Então tá aí, gente. Mais uma vez, a ideia de razão, nos dando aí a oportunidade de discutir o conceito de proporção aqui, grandezas diretamente proporcionais. Se esse triângulo aumenta, então o comprimento do cateto oposto ao ângulo aqui, o comprimento desse lado do triângulo vai aumentar na mesma proporção que esse lado, um está para o outro, né? Um é proporcional ao outro, para se manter aí a proporção. Então tá aqui os três ângulos, com os três triângulos com o mesmo ângulo aqui, né? O outro ângulo que está aqui é o ângulo de 90 graus, também são iguais. E esses outros ângulos aqui em cima também são iguais, ou seja, triângulos com tamanhos diferentes, mas com os três ângulos iguais, nós temos então a proporção sendo verificada. Lá, quando a gente for estudar geometria, a gente vai se aprofundar melhor nesse conceito aí de tangente. E, gente, essa ideia aí da proporção nos triângulos é muito utilizada, ela é muito calculada por aí na construção civil, na instalação de toldos, de telhados, né? É preciso fazerem-se cálculos com certa precisão para que o telhado faça a função dele, para que o toldo faça a função dele, né? Então, olha aí, preciso saber essa largura, o comprimento, o ângulo, aqui também no toldo,
para que as coisas aconteçam da forma que elas têm que acontecer. E aí, esta é a trigonometria, uma parte aí da trigonometria do triângulo retângulo que a gente estuda a partir da ideia de proporções e que, portanto, a gente também pode utilizar a regra de 3 nesse estudo. Esta foi a nossa aula e a gente se vê numa próxima. Até lá!